dia, crianças. Hoje é dia 10 de 11 de 2020. Nossa matéria para finalizar a história, dentro de história, é a resistência à ditadura, os movimentos sociais e culturais. Página 42 até a página 46, tá? Vamos lá. Bom, quando analisamos em relação à ditadura militar, vimos apenas que os militares agiam com violência, repressão, né, para dominar a política brasileira, né? Bom, mas temos que observar também que muitos brasileiros se juntaram em grupos para tentar se manifestar contra essa ditadura, tá? Então vamos lá, a luta contra a ditadura. Bom, de tudo que a gente já falou sobre a ditadura militar na aula passada, vimos que ela foi uma justificativa do golpe militar, golpe político para justificar a derrubada do João Goulart, ok? Bom, com medo que ele colocasse, com medo do perigo comunista, né, dele tentar igualitar todo o país, né? Então, só os militares poderiam derrubar esse tipo de estratégia, né? Então, eles começaram a ter apoio da população, dos políticos conservadores e liberais para defender o sistema capitalista, tá? Os donos de indústria, fábrica do Brasil, além da camada da população ligada ao grupo religioso. Bom, nesse sentido, se tornou evidente que evidente que eram inimigos da ditadura aqueles que defendiam a implantação do socialismo no Brasil. Ou seja, os grupos da esquerda e aqueles mesmos que por não ter uma definição política, né, eles também eram a favor da mudança radical da sociedade e da melhoria de vida dos pobres. Ok? Bom, vamos resumir. Quer dizer, os militares derrubaram João Goulart com um golpe político, né, da ditadura militar. Bom, com isso tornou-se evidente quem eram os inimigos da ditadura, né, que eram aqueles que defendiam o socialismo no Brasil, e os grupos daqueles que não tinham definição política, mas que eram a favor das mudanças em relação aos pobres. No início do governo da ditadura, teve as manifestações populares, que eram os estudantes, trabalhadores e artistas e políticos que eram contra a ditadura. Tá? Eles queriam demonstrar a outras pessoas os perigos de manter um militar no poder. Contudo, o governo dos militares conseguiram derrubar esse grupo, essas manifestações, porém a população não deixou de acreditar na esperança, né, de botar um regime democrático no país, tá? Então outros grupos se formaram para tentar derrubar a ditadura brasileira e cada um tinha uma perspectiva de luta, tá? Primeiro, os estudantes contra a ditadura. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, ela era uma organização que existe até hoje, tá? de estudantes de todo o Brasil, e tinha o objetivo de acabar com a ditadura, né? De lutar pelos direitos dos estudantes e acabar com esse governo autoritário. Bom, a década de 1950 até 1960, a UNE era um dos importantes movimentos contra a pressão dos governantes, tá? Além de dar aulas, peças de teatro, que eram feitos em espaços culturais, né? Porque na região ainda não tinha universidade. Bom, as primeiras medidas do governo militar foi acabar com a sede, né, onde tinha a UNE, né? Eles atearam fogo no prédio. Então, assim, ele demonstrou que queria mobilizar os estudantes. Contudo, a UNE teve um papel fundamental nos anos iniciais da ditadura, né, por convocar várias manifestações contra esse regime,
né, contra as perseguições, prisões, torturas dos estudantes, professores, todos aqueles que queriam ter a liberdade cultural, tá? E também que eram contra o governo. Bom, sem uma articulação entre os trabalhadores, eles se juntavam em manifestações, né, dos estudantes, sendo a mais conhecida como a Passeada dos 100 mil, tá? A UNE também combateu a ditadura através da cultura, né? Então eles pegavam a cultura para levar informação ao povo para lutar contra isso, né? As peças de teatro rodavam o Brasil inteiro, né, com a intenção de discutir o assunto, passar informação. Também organizaram bibliotecas brasileiras, tá? Que ficaram por alguns períodos em cada cidade. Bom, durante muito tempo, a UNE foi considerada uma organização proibida pelos militares, tá? Bom, os grupos armados. Com o golpe de 1964, muitas pessoas ligadas aos grupos políticos da esquerda perderam as esperanças em participar do jogo político, né? Foi devido à forte repressão às manifestações, perseguição política, tortura e até assassinatos cometidos pela ditadura. Bom, muitos acreditavam que a única saída era se manifestar, né, trazer democracia com uma luta armada, com armas, tá? Nesse sentido, foram diversos grupos. Foi a Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura militar. Também teve o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, tá? Quem liderou foi Carlos Lamarca, e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, entre outros grupos. Então, surgiram bastante grupos armados. Qual era a ação desses grupos? Era a tática de guerrilha. Tá? Era muito utilizada quando o grupo estava em menor número e fraco, tá? Em relação ao seu oponente. Assim, eles elaboraram ataques rápidos de surpresa, né, para poder intimidar os militares. Como muito desses grupos não tinha dinheiro para manter os armamentos, então eles começaram a praticar roubos, sequestros e outras atividades criminosas para poder financiar a sua luta. Uma das mais conhecidas ações desses grupos foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era Charles Booker Elbrick, em setembro de 1969. Tá? A cultura contra a oposição da ditadura. Bom, muitos artistas e intelectuais usaram a cultura para combater a ditadura. Teatros, livros, poesias e muitas outras opções os artistas encontraram para poder ir contra a ditadura, tá? Fazer críticas ao governo não era fácil naquela época, então havia censura prévia. Isso quer dizer o quê? Que todo filme, peça de teatro, novela, livro, ou seja, qualquer tipo de cultura, era analisada pelos censores da ditadura para decidir se ia ao ar ou não, tá? Bom, na questão musical, o tropicalismo foi um movimento de maior importância nessa época, buscando romper a música tradicional, né, incluir novos instrumentos, novos estilos de música. E outra coisa também foi o cinema novo, que era outra manifestação contra a ditadura naquele momento. Então esse é o nosso exercício, finalizamos história, já vai começar para a semana o caderno de exercício. Atividade da página 45 a 46. Número 1. Qual o nome da organização dos estudantes que enfrentou a ditadura militar? 2. Cite 2 movimentos culturais críticos à ditadura. 3. Cite 2 grupos sociais contra a ditadura. 4. O que era a univolante? 5. O que era a censura prévia? 6. Para você, como a cultura foi importante para combater a ditadura militar? 7. Explique como atuavam os grupos armados contra a ditadura. E 8. Elabore uma pesquisa sobre o movimento tropicalismo. Encontre uma música que faça críticas diretas ao governo ditatorial e cite o seu nome, apresente um trecho e uma crítica feita. Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado. Um beijo e até a próxima aula.